mais um episódio do nosso podcast Essa é a Nossa Vida. E, bom, no episódio de hoje eu quero muito trazer para vocês esse livro aqui. Enquanto isso, eu já fiz um episódio sobre ele, falando justamente da espera, do processo de esperar. Mas hoje eu quero trazer alguns pontos relacionados a esse processo de espera e que eu observei lendo esse livro. Ele é da Fernanda Witzik, não vou saber se falar o nome dela, nem se talvez ela falando, talvez eu não vou saber falar. Mas enfim, da Fernanda, posso deixar depois o link aí para vocês do Instagram dela também. E esse livro é de fato muito incrível, porque ela conta sobre o processo dela de se tornar mãe, e ela conta durante, quando ela recebe os filhos, né? Quando ela engravida e depois de ter os filhos, o processo de alimentação, de tudo. E aí ela conta sobre isso no livro e eu achei muito marcante, então eu quero muito trazer para vocês sobre o que eu aprendi durante essa leitura e recomendo também que vocês leiam este livro. Bom, duas coisas sobre o processo de espera. A primeira é quem a gente constrói durante esse processo até receber o que a gente quer e o que a gente faz quando a gente recebe o que a gente quer. Quem nós somos quando a gente recebe o que a gente quer. Primeiro ponto é que quando a gente está no processo de espera, a gente está aprendendo alguma coisa, muitas vezes para receber o que a gente almeja. Para tudo é assim. Quando a gente quer determinada vaga de emprego, a gente monta um currículo de acordo com essa vaga de emprego, a gente se qualifica, a gente vai atrás de cursos que vão colaborar para aquela vaga de emprego, que é tão boa, ou um concurso, a gente se prepara, a gente constrói um cronograma de estudo, a gente tem um tempo determinado para poder estudar, porque a prova é em tal momento, então tudo a gente se prepara enquanto isso. E o livro foi muito marcante para mim justamente porque é o óbvio, mas me caiu uma grande ficha de que a nossa vida é um eterno quanto isso. A gente está sempre escalonando essa espera de alguma maneira e a gente está sempre buscando coisas. Existem alguns autores que têm um olhar que, na minha concepção, é até um pouco pessimista entre a nossa vida ser um tédio, né, entre não ter, e a ânsia de ter e o tédio de possuir. Schopenhauer fala sobre isso. Mas, e de fato é assim, a vida, nós temos essa ânsia de querer e depois a gente se entendia por ter, né? Então a gente tende a não valorizar quando a gente recebe, que aí a gente vai entrar no segundo ponto do episódio. Mas o primeiro ponto é quem nós construímos enquanto a gente espera. Esse enquanto, ele é muito importante porque ele define muito o que a gente faz quando a gente recebe. Eu me lembro que, eu até contei pra vocês, quando eu passei um tempo desempregada, tem uns 2, 3 anos, 4 anos isso eu acho, uns 4 anos. E foi um período assim, bem curto, uns 5 meses eu acho, pra mim parecia uma eternidade, porque eu gostava de trabalhar, então pra mim parecia o pior momento da minha vida, assim, o pior momento. E aí eu lembro que eu me preocupava muito o que eu ia fazer quando eu recebesse o trabalho. Aí eu pensava assim, será que eu vou ficar insatisfeita? Será que eu vou ser ingrata? Será que eu vou ficar infeliz no trabalho e tratar mal as pessoas? Eu ficava muito preocupada com isso, assim. O que eu ia fazer quando eu recebesse? Porque eu queria tanto. Então eu ficava muito preocupada, assim, tá, tudo bem, e se eu receber? O que eu faço? Né? Então eu ficava receosa disso, dessa espera. E eu acho que isso nos foge muito, o que a gente faz enquanto a gente espera. E no livro a Fernanda fala muito sobre isso, assim, ela queria os filhos, ansiava muito pela maternidade, e aí ela fala muito sobre o não, ele ser muito, sabe, ele é uma pedra naquele assunto e acabou. O sim, ele, sabe, ele é vasto, ele te dá muita possibilidade. Então, o não, ele é quase que um silêncio naquele assunto e acabou. Agora sim, ele tem muitas coisas para acontecer, né, a partir daquele sim. E quando ela recebeu o sim, né, de ter os filhos, ela viu isso dentro da vida dela. Então, isso acontece com a gente também, né, assim, o sim para as coisas, ele nos dá muitas possibilidades, muitas aberturas do que vem pela frente, de quem que nós vamos ser quando aquele sim acontecer. Então, eu fico pensando muito sobre essa construção, desse processo de espera. E a gente quer tanto, às vezes, as coisas que depois a gente não valoriza como deveria.
Eu sinto muitas vezes que o cansaço de ter aquele emprego que você queria, ou até mesmo de se tornar mãe, às vezes ele sobressai a beleza daquela coisa que você esperava, daquilo que você tanto queria, né? E eu acho que, sabe, essa chamada pra você tá aqui, você tá vendo o que tá acontecendo, o que você queria tá acontecendo? Você tá vendo que tem um bebê, às vezes, no seu braço, que o trabalho que você almejava tá aí, a porta da graduação tá aí, tá tudo aí, sabe? Que você tá vivendo coisas que você esperava. Então, é muito clichê a gente falar sobre tem orações que você tá vivendo hoje, né? Orações que você fez antes que você tá vivendo hoje. Mas é isso, sabe? E aí a gente esquecer disso é muitas vezes desvalorizar coisas que você está vivendo. E aí, o que é muito fácil, né? Porque a gente se entedia ao ter. Então, isso é com tudo. E aí eu percebi, lendo o livro, que a nossa vida é uma eterna manutenção das coisas que nós recebemos, que nós almejamos. Tudo é fazer florescer, né? Se você permitir esse cuidado para que as coisas floresçam. E aí a gente entra no segundo ponto que eu queria trazer para vocês, que é o que você faz quando você recebe, que é a valorização dessas coisas recebidas, né? Conquistas realizadas, assim, quando você chega lá. Porque o processo ele é muito árduo e ele tende a ser mais demorado. A sensação de conquistar ela é muito rápida. O que você faz depois é que vai dizer muito sobre. Então, por exemplo, eu já falei aqui que eu trabalho com alunos que se preparam para medicina. E, gente, eu não sei explicar a sensação que é ver alguém estudar o ano todo e ser aprovado. Eu não consigo explicar essa sensação. Isso porque eu não sou essa pessoa. Tipo, eu já estou com essa pessoa, trabalhando com essa pessoa, passo o ano todo do lado dela, conversando, ajudando. E aí, quando ela manda mensagem falando que foi aprovado, tipo assim, parece assim que eu tô lá junto. Então é sensacional. É uma sensação incrível. Mas, se a gente permitir, é uma sensação que passa assim. Se a gente não sentar na cadeira da graduação, lá na faculdade, quando você foi aprovado, e falar assim, todos os dias, eu tô aqui, caraca, eu quis tanto estar aqui. Você vai perder o brilho do início. Quem você é quando você recebe o que você quer. E aí eu vi várias coisas na internet já sobre isso, assim. Eu lembro de um vídeo específico, nossa, eu não vou lembrar o nome da moça, eu devo ter salvo em algum lugar, provavelmente porque eu tenho muitas pastas de coisas no Instagram, mas eu devo ter salvo esse vídeo. E aí a moça falava assim, quando eu tô reclamando de alguma coisa, de ter que limpar a casa, de ter que fazer isso pro meu esposo, eu lembro que eu queria muito isso. E aí é isso, sabe? A gente tem que lembrar desses pedidos, muitas vezes, que a gente faz pra Deus, assim, de... tá acontecendo isso, sabe? Eu não lembro se eu falei no último episódio, mas eu acredito que sim. Onde eu vou trazer isso aqui no podcast, assim, sobre a experiência do curta-metragem que eu tô produzindo. E, assim, o curta-metragem foi um processo, né? Eu vou repetir isso novamente, por caso eu já tenha falado. Que assim, toda vez que eu estou entrevistando as pessoas e eu vejo que esse processo está acontecendo, eu paro e falo, gente, eu tô aqui, tem uma câmera ali, tem não sei o que, tá acontecendo, sabe? Tem como acontecer, está acontecendo. Então, uma coisa que assim, eu passei anos falando sobre, assim, de querer produzir um curta-metragem, entende? E eu já me peguei em momentos, assim, meio cansada, não querendo... tipo assim, meio sem tempo pra fazer isso, sabe? E aí eu tinha que me chamar um pouco pra fora e falar, mas você lembra que você queria isso? Então quem você é quando você recebe? Quando que você valoriza o que você tem? As coisas que você queria antes, sabe? Porque é muito fácil a gente ansiar, sabe? Assim, almejar aquilo, querer demais, nossa, meu sonho. Mas o que você faz quando você recebe isso, sabe? E quão grato você fica, o quão agradecido, né? E de observar mesmo e falar, nossa,
que bom que eu tô aqui, sabe? Que bom que eu consegui isso. Lembra quando eu não imaginava nem o quão bom ia ser isso aqui, sabe? Assim. E esse livro me chamou muito para isso, assim, sabe? Para essa questão da nossa espera, o que a gente faz durante essa espera, quem nós somos quando a gente recebe e sobre essa manutenção, assim. Eu falo porque eu sempre fui uma pessoa muito de... Tá, vamos começar. Mas a manutenção sempre foi mais difícil para mim. Eu sempre observei isso nas minhas relações, em relação às coisas que eu me propunha fazer. Eu sempre tive um pouco mais de dificuldade da manutenção. Hoje em dia, tudo que eu faço, e não só eu, como você que está me ouvindo também, eu tenho certeza que tudo na sua vida também é manutenção. A academia que você faz, a igreja que você vai, o namoro que você tem, o casamento que você tem, os seus filhos, os seus amigos, os relacionamentos com os pais, tudo é manutenção. E na faculdade, a gente tem uma matéria que é sobre os bebês, sobre a brincadeira, vamos ter vários trabalhos aí relacionados a isso. E a gente tá trabalhando um plantio, e aí isso tá muito na minha cabeça, eu acho que o professor não faz ideia quão marcante isso pode vir a ser, em relação a você plantar uma muda e ter que cuidar dela. Bobo para algumas pessoas que plantam horrores, mas eu não planto nada. Eu sou péssima, inclusive, cuidando de plantas. Um beijo. Gente, eu não sou boa cuidando de plantas mesmo. Gostaria muito de ser, mas eu não sou. Eu mato cactos por regar demais. Amor demais pelos cactos. É isso. Aceita. Mas enfim, gente. E aí a gente tá nesse trabalho de plantar, sabe? Tipo assim. E eu fico pensando assim, regar a planta, depois no final do período ver que cresceu ali, cresceu aqui, a gente tem que cuidar. E leva isso pra vida, assim, porque tudo é um cuidado, um eterno cuidar das coisas que você tem. Que óbvio, mas a gente não faz. Muitas vezes a gente não faz, a gente só reclama das coisas que a gente tem. E aí, assim, eu lembro que nesse período de desemprego, de ficar sem trabalho, eu lembro muito, assim, nossa, eu me lembro muito de pedir oração na igreja e tava muito preocupada, meu Deus, eu tô sem trabalho, me dá um trabalho. E eu lembro que um irmão conversou comigo e falou, Ana, a gente precisa agradecer primeiro. O louvor vem muitas vezes antes da bênção, e ele falava assim pra mim, pelo amor de Deus. Eu tipo assim, eu vou cantar mais então. Mas não é cantar, sabe? Você realmente agradecer. E eu lembro assim de muitas vezes, eu já falei isso aqui, acho, mas eu lembro de muitas vezes olhar e falar, tipo assim, o que eu tenho é o óbvio, é necessário, mas para muitas pessoas não é, sabe? Eu ajoelhei, eu agradeci pela cama, agradeci pela comida, agradeci pelos meus pais, agradeci por ter base, por ter suporte, agradeci por tudo isso, e tudo isso é um motivo. Então tudo bem eu não ter o que eu queria naquele momento, mas olha o tanto de coisa que eu tinha naquele momento, sabe? E aí vem da valorização que a gente fala muito aqui do seu momento, sabe? Aceitar o seu presente. A sua atualidade vai dizer muito sobre quem você vai ser lá na frente. Então, é isso, sabe? Enquanto isso, o que você faz enquanto isso? Enquanto você não recebe o que você busca, o que você quer, almeja, o que você pensa precisar e o que você faz quando você recebe isso, né? Espero que esse episódio faça muito sentido pra você, assim como fez pra mim, tá fazendo ele aqui. Eu vou recomendar muito pra vocês a leitura desse livro, assim. Foi uma amiga muito querida, a Camila, que me deu de presente. E ele fez muita diferença, assim. Camila, ela me disse que, enquanto ela lia, ela sempre lembrava de mim, porque a gente fala muito sobre isso, sobre esse processo de espera, sobre relacionamento. E é isso, sabe? Eu espero que o que você tá buscando, você consiga. Mas mais ainda, eu espero que quando você receber, você saiba olhar para aquilo e falar, é isso, sabe? É isso. Um beijo, com Deus e até a próxima semana.